O que você constrói, né, a gente chama de vida pessoal, é aquilo que você leva para a empresa. Se você não faz isso, você está construindo um personagem corporativo. E eu acho que personagens corporativos não funcionam. Eu acho que tem uma beleza no executivo empreendedor. E esse foi um espaço que eu encontrei. Meu espaço é o do executivo empreendedor. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Esse é o Rapcast, um espaço para ouvir quem entende de reputação e lidera as marcas mais influentes do Brasil. Eu sou o Leandro Conte, sócio-diretor da FSB Holding. Nosso tema e o nosso foco é a reputação, um ativo estratégico que define o destino das maiores marcas e organizações. E hoje recebemos André Turqueto, CEO da Veloy. Desde que assumiu a liderança da empresa em 2021, André vem liderando um movimento de expansão e reposicionamento em um setor que vive talvez a maior revolução da sua história, o de mobilidade. A Veloy nasceu de uma joint venture do Bradesco e Banco do Brasil como uma solução de tag veicular, mas rapidamente se transformou numa plataforma completa de pagamento de mobilidade e gestão de frotas, integrando abastecimento, serviços e experiências sem fricção. Hoje, o faturamento supera 8 bilhões de reais, com mais de 3 milhões de veículos e cerca de 7 mil empresas como clientes. André também se destaca como uma liderança que fala abertamente sobre cultura, propósito e vulnerabilidade, temas que moldam seu estilo de gestão e fortalecem a reputação pessoal e corporativa. André, seja muito bem-vindo ao Rapcast. Poxa, Leandro, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Muito bom, muito obrigado. Eu queria começar de um jeito diferente do que a gente fez no Rapcast até agora, e começando a falar exatamente de liderança, que é um tema que molda a reputação, como eu comentei, e um tema que eu sei que você gosta bastante, e fala bastante também. Você tem uma trajetória de posições de liderança em setores diferentes, né? Você trabalhou em bancos nacionais, bancos estrangeiros, gestores de ativos de investimento, até uma empresa de turismo. Sim. Quais dessas experiências mais moldaram o seu estilo de liderança? Acho que todas elas, viu, Leandro? Acho que a nossa carreira e a nossa vida não é uma linha reta, né? Acho que você tem altos e baixos, aprendizados, tem curvas, e eu fui aprendendo muito com essas companhias, com as diferentes culturas, e forjando, vamos dizer assim, o meu estilo de liderança, porque é difícil ser você, é custoso, tempo, né, investimento pessoal, e não é todo mundo que está pronto para ser líder, quer ser líder. Então, eu sempre busquei esse caminho de liderança, mas por gostar muito de pessoas, mas eu fui tateando, né? Coisas que eu não gostava, erros de carreira, posicionamentos, empresas e muitas equipes e líderes também que, de certa forma, orientaram, mas também serviram como referência para mim. Então, foi uma construção bastante tempo, em todas essas companhias ali que você mencionou, seja no setor financeiro, setor de serviços, de turismo, mas eu sempre tive um interesse central pelo ser humano. E isso diz respeito a cliente, a quem está colaborando, e um jeito que, de certa forma, nessa trajetória, acho que precisava achar o espaço do André Turqueto. E eu entendi que o meu estilo, aquele território, era da liderança humanizada. Você falou de vulnerabilidade, uma série de coisas assim, mas esses são ativos que eu fui buscando nas diversas experiências ao longo da vida. Ele não é óbvio, né? É um caminho tortuoso. Mas hoje, com a Veloy, eu acho que eu tenho o excelente laboratório de estar colocando essas coisas em prática, né? Liberdade com responsabilidade, vulnerabilidade no sentido de você ser transparente com as pessoas e se abrir. Ao se abrir, você cria um ambiente de confiança e colaboração. Eu sempre acreditei muito que confiança gera essa segurança psicológica e, portanto, cooperação entre pessoas, em busca de um tema, um propósito, como se diz, né, comum, né? Então, acho que essa visão e essa coisa de, olha, jogar fora aquilo que não te serve e você ir para um lugar, um espaço que te deixa feliz,
né, te deixa pleno. Eu acho que eu fiz isso ao longo dos últimos 35 anos e não me arrependo. Acho que foi um crescimento pessoal e profissional importante. Você fala, inclusive, no seu LinkedIn, a primeira coisa que aparece é a questão da paternidade, né? Super família. Como é que, para você ter esse equilíbrio da questão profissional, de exercer liderança no trabalho, conciliando com a sua vida pessoal, como é que você equilibra? Se é que você equilibra, ou como é que você lida com isso? Eu acho que é um balanceamento, porque eu não acredito no André na empresa diferente do que ele é o André como marido, como pai, como filho, como irmão, como amigo. O que você constrói, né, a gente chama de vida pessoal, é aquilo que você leva para a empresa. Se você não faz isso, você está construindo um personagem corporativo. E eu acho que personagens corporativos não funcionam. Porque senão eu não consigo dar credibilidade a esse conceito de, olha, vamos falar a verdade, vamos dizer que eu não sei, né? Muitas vezes eu não sei uma coisa e eu digo que eu não sei. Isso não é nenhuma vergonha. Eu já criei ali um hábito, e quem trabalha comigo sabe, que eu divido os meus medos, as minhas incertezas, as coisas que acontecem comigo, inclusive na vida pessoal, e isso não é visto como fraqueza, isso é visto como um elemento de conexão com as pessoas, porque a partir daí as pessoas se abrem e cooperam muito mais. Então, essa é uma grande descoberta. Então, eu não acredito nessas duas personas. É a mesma coisa. E esse setor de mobilidade, e o que vocês estão também, tem uma série de imprevisibilidades, né? Você disse que a tecnologia pode ser disruptada, as coisas podem mudar. Você tem outros operadores que estão nessa indústria, né? Que você é uma parte dele. Como é que você faz essa gestão de mudanças, eventuais crises, para manter a reputação intacta e a Veloy seguir crescendo? Isso é muito importante. Aquilo que eu falei outro dia me perguntaram, André, o que te tira o sono? O que me tira o sono é saber que enquanto a gente está aqui conversando, tem um monte de gente ali codificando, e não são companhias óbvias, que a gente já essa ideia de concorrência direta, aquelas concorrências que você sabe, ela já caiu por terra há bastante tempo. A disrupção vem de gente que você talvez nunca tenha ouvido falar, mas que cria alguma coisa que é melhor do que o que você pensa, ela é mais simples, mais barata, para resolver também um problema de pessoas, de empresas, que muitas vezes não estão claros, porque essa falta de clareza é típica das companhias que não conseguem separar aquilo que é ruído daquilo que é essencial. Então essa é uma questão. Isso me preocupa. Como é que eu mantenho um time a todo tempo preocupado com disrupção tecnológica, né? Por isso que a gente criou esse conceito que a gente chamou lá de garagem, mas é um grupo de pessoas dentro da Veloy, só para simplificar, cujo objetivo é destruir o próprio negócio da Veloy, com metas separadas de negócio, inclusive metas de destruição do negócio, que é pouco óbvio, mas é uma coisa que tem provocado a companhia inteira e dá certo. E muitas vezes as empresas elas somem do mapa pela tecnologia, pela regulação, ou eventualmente algum movimento que está escondido de comportamento do cliente que passou despercebido. Então essas coisas não podem passar despercebidas. O ajuste fino e o tato vem do CEO, como orquestrador. Eu acho que isso é muito importante e isso a gente tem feito. Então, no campo regulatório, eu sou muito cuidadoso de acompanhar, inclusive, os pormenores, né? Eu presidi, agora terminou meu mandato de presidente da associação, né, das empresas de pagamento para mobilidade, mas eu absolutamente antenado nessas questões de como é que a gente olha a regulação em relação a movimentos de futuro, né? Então você pega algo como o free flow, né, o pedágio fora das cabines convencionais, né, o pedágio pórtico e passagem livre. Isso vai mudar completamente, né, a forma de se usar uma estrada. As pessoas vão deixar de usar a estrada? Não.
As pessoas vão deixar de pagar pelo uso daquela estrada? Não, porque são concessões, são coisas de longo prazo. Então essas coisas não mudam. E o mais interessante na inovação é você pegar naquelas coisas que não vão mudar. E como é que você cria alternativas mais simples, mais baratas, mais fluidas dentro dessas coisas que não vão mudar. Então é essa lógica de pensamento que a gente tem, e acho que isso está muito enfronhado nos colaboradores da Veloy. Vamos falar de marca, então, também. Você está falando, né, dessas atitudes, mas marca reflete muito da atitude também. Sim. E a Veloy, em pouco tempo, construiu uma marca muito forte. E você tem também passagem por diversas posições de marketing também, então você também tem isso dentro de você na sua experiência. Ao que você deve esse crescimento tão rápido da marca Veloy? Olha, eu vou te fazer um comentário aqui, viu, Leandro? Construir marca com bastante dinheiro é fácil. Construir com pouco dinheiro, que foi o nosso caso, não é fácil. Conta como é que você fez. Então, né? Então eu acho que o que nós estamos fazendo aqui é construção de marca. A gente falava há pouco, antes de começar esse videocast, de que eu acredito na comunicação orquestrada. Então, cada líder é um porta-voz da empresa, cada líder é um representante da marca. Eu estou fazendo aqui, o jeito que eu me visto, como eu me comporto, o que eu falo, como eu lidero, como eu interajo com pares, com pessoas, com o mercado, é construção de marca. Né? Como é que a gente atende os clientes, o tom de voz da atendente, o acolhimento, a atitude. Tudo isso constrói marca, o escritório constrói marca, o jeito, e até o jeito que graficamente a marca foi criada, os desdobramentos que a gente faz, já me disseram, é uma marca simpática. E acho que é porque ela foi criada com carinho, com alma. Então, acho que ela reflete exatamente a cultura que a gente está construindo lá dentro, que são todas essas coisas que eu te falei. Acho que é uma marca humana, e isso, de uma certa forma, reverbera. Mas a gente tem investido ali racionalmente, bem, e muito forte em comunicação dirigida. Não necessariamente publicidade. A Veloy fez muita publicidade lá atrás, né, quando a gente lançou a companhia, e muito orientado para a questão de pedagiamento mesmo, mas a gente foi diversificando e a gente foi criando ali os microcosmos, né, com diversos entes diferentes. Hoje a gente atende, o nosso principal fonte de receita é o transporte profissional pesado. No Brasil, quase 70% do transporte é feito através do modelo rodoviário de carga, né, do caminhão, e a gente é muito forte nesse segmento, né, com N serviços: controle, gestão, manutenção, abastecimento, frete, vale pedágio obrigatório, telemetria, recolha, tem uma série de serviços. Então a gente tem um cuidado muito grande, mas não é algo que, né, a gente sai fazendo comunicação de massa, mas a gente é muito bem percebido nesse segmento, e claramente a gente também tem destaque ali, né, nesses serviços de integração veicular para proprietários de veículos, né, qualquer pessoa que tem um carro. Então tem na Veloy ali uma marca bastante atrativa. Assim, eu tô feliz com a construção. Bom, e tem uma ambição que você já disse algumas vezes, que é uma vida sem fricção. Uma visão da Veloy entregar essa proposta. Né? Isso é uma filosofia de produto ou é uma filosofia da empresa como todo o conceito de mobilidade? Quando a gente fez o trabalho, legal você falar isso, de propósito, a gente bateu cabeça e tal, porque, né, você vai tentando encontrar aquilo que conecta. No final do dia, a gente entendeu que o propósito da Veloy era remover as barreiras que o mundo impõe para a empresa e para as pessoas. E são muitas, todos os dias. O mundo te impõe uma série de barreiras, né? Seja no check-in da portaria, no aeroporto, no hotel, na estrada, no estacionamento, no valet,
uma série no pagamento de tributos veiculares, na compra e venda, na contratação de serviços, uma porção de coisas. E a gente entendeu que era esse o espaço. Então, como eu falava, né, no início da entrevista, que a gente é um negócio de eficiência, de economia de tempo, né, de redução de despesa. Eu acho que o que complementa isso é a ideia de que a gente existe para remover essas fricções, essas barreiras que o mundo coloca todos os dias. Isso é super interessante até para a gente considerar, porque é um negócio muito diferente, né? Assim, o sucesso do seu negócio ele é ser invisível, né? Quando você é tipo o ar, né? Você não fica pensando no ar, não. Mas se faltar você vai perceber na hora, né? É isso. Então como é que você constrói reputação com uma empresa que, na verdade, não deve aparecer, né? Deve ser a premissa que ela sempre funciona. Eu acho assim, ela deve aparecer, ser nítido que as pessoas e as companhias precisam da gente, porque a gente faz algo que realmente faz diferença, né? E é relevante. Então, acho que relevância é uma palavra que eu gosto muito de usar. Você tem que se manter relevante. E até como líder, eu tenho que me manter relevante. A partir do momento que as pessoas não precisam mesmo de mim, pode ser até que seja parte da minha missão, mas aí eu tenho que virar a página e ir para um outro lugar que está tudo em ordem. Mas relevância é super importante. E qual que é o futuro da Veloy? Você comentou algumas coisas, comentou o Free Flow, que está começando agora, mas qual a penetração você imagina possível? Que avenidas de crescimento vocês pensam em trilhar, tanto na física quanto no atendimento de pessoa jurídica? Você pensa tudo que o carro te fornece hoje. E acho que o próximo passo é o carro hiperconectado, com Wi-Fi e tudo mais. E a tecnologia vai mudando. Então hoje o que é uma tag, né, um chip com antena, a gente já está estudando alternativa de leitura de placa, que é quase que um CPF do veículo, e eu acho que essa é uma tendência, até essas questões dos carros conectados com outros carros, dos carros conectados com esse mobiliário urbano, com as estradas, com redução de acidente, com melhoria do uso da malha, e essas coisas elas não somem, né? Pensa em tudo, a vida veicular das pessoas, estou falando agora uma pessoa física, um indivíduo, é complicada. Você não sabe quando vence o teu negócio, quando você tem cobrança de tributo, é difícil você ver a data certa de manutenção, troca de bateria, abastecimento, você para na Zona Azul, você financia veículo, você faz consórcio, você compra e vende teu carro, você transfere. É um mundo, passa no pedágio, óbvio, no estacionamento, no drive-thru. Então, é uma vida complexa. Então, o carro como carteira, obviamente que ele vai ser um objeto de inovação e de serviço, de consumo de serviço, né? Tanto é que uma das principais vertentes que a gente tem é o tal do Mobility as a Service, que eu acredito muito, e que muitas empresas vão começar a aderir, vão começar a contratar a Veloy, por quê? É importante prover para os seus clientes soluções de mobilidade. E muitas vezes essas soluções de mobilidade não é core da companhia. E a tag, ou a passagem automática, o consumo automático, pagamento automático veicular, ele passou a ser parte da oferta bancária, por exemplo. Né? Pelos nossos sócios ali, o Bradesco tem desenvolvida por nós a tag do Bradesco Veloy, BB Veloy, né? Os outros bancos também contratam esse serviço, a gente atende só nessa categoria co-branded, a gente chama white label, e não só pagamento de passagem, mas muitos outros serviços, para mais de 20 corporações diferentes. Então isso é muito forte lá dentro. Aí quando você vai para o mundo do transporte profissional, principalmente ali setores como agro, muito carente de automatização, geração de eficiência, redução de desperdício, aumento de controle. Então, a gente está estudando ali e temos um avanço em várias questões. Então, os 8 bi e meio, né, a gente vai fazer quase 9 bi de volume movimentado, de faturamento, né, não é à toa. É porque a gente está todos os dias ali trabalhando para oferecer algo de valor.
E tem um futuro brilhante ainda pela frente, tem muita coisa para fazer, né? Tem. Que coisa excelente. Tem. E olha, André, a gente vai para o nosso último bloco de perguntas agora, e é um foco mais pessoal. Você Tá. topa fazer um Claro, bate-bola? Claro. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é: o que é liberdade para você? Liberdade. Eu acho que liberdade e autonomia é você poder ser você. Eu acho que esse é o... Você poder usar o teu tempo, que eu acho que é a coisa que a gente... É a coisa que é mais escassa hoje, né? E você poder usar esse tempo de uma maneira equilibrada é uma liberdade absoluta. Eu, na minha vida, você poder fazer escolhas e renúncias é libertador. Você ter essa capacidade, que acho que tem duas... É a capacidade que você desenvolve ao longo da vida de dizer não para determinadas coisas e escolher outras, e o ambiente que te permite fazer isso. E teve alguém na sua história, alguma pessoa anônima, um professor, um vizinho, um parente, que te marcou de alguma forma ou te ensinou algo que você carrega até hoje? Eu tive uma professora, por exemplo, que me fez amar a literatura. Mas ela me fez amar a literatura porque acho que ela me apresentou os livros de uma maneira muito especial e valorizou os meus escritos ali também de uma maneira muito especial. Acho que aquela valorização naquele momento me despertou algo assim, olha, eu tenho uma potência aqui, né? Eu aprendi muito com o meu avô, também me trouxe muitas coisas ali. O fato dele ser militar, uma rotina muito diferente da minha, mas questões ali de disciplina, de foco, né, de organização, né, um estilo mental. Aprendi muito com meu pai pela a finitude da vida. Eu vivenciei a morte do meu pai há pouco tempo. Sinto muito. Então, eu pude viver mais essa coisa da transitoriedade, da finitude da vida, e até estava falando aqui um pouco antes, eu não acredito em nada pronto mais. Eu cada vez, não estou lá ainda, mas cada vez eu busco mais felicidade no dia a dia, porque as coisas elas não ficam prontas, elas não vão estar prontas nunca. Então vamos achar felicidade ali na nossa rotina de dia a dia, aprender a conviver com isso. E André, reputação, a gente fala aqui, que é o que dizem de você quando você não está na sala. E o que dizem de você quando você não está na sala? Eu não sei. O que você acha? E também não coloco... eu vou falar o que eu acho, o que eu gostaria. E acho à medida que essas coisas elas convergem, acho o melhor dos mundos, né? Então acho que o cara justo, transparente, humano, obcecado por fazer diferente, fazer melhor, por resultado, mas que valoriza muito o trabalho coletivo, reconhece as pessoas e cria um ambiente organizacional melhor. Então, se eu fizer falta para as pessoas, fizer falta para o mundo e puder ser lembrado pelas empresas, pelas pessoas com as quais eu trabalhei, eu vou estar cumprindo aí os objetivos da minha vida, né? Não tenho certeza que você vai Aqui chegar. lembrando o Mário Quintana, né? O Mário Quintana que tem uma coisa interessante que ele pediu para escrever ali no túmulo, eu não estou aqui, né? Eu não estou aqui. Onde você está? Pô, estou nas pessoas que eu cativei, né? Nos meus escritos, né? nas minhas memórias, né? nas pessoas Que eu despertei amei, nos outros. Né? que eu despertei nos outros. Eu acho que isso é muito interessante, né? A vida é muito curta aí para ser pequena. E eu trago muito isso. Então, meu maior legado deveria ser esse. E o que me move é transformar, fazer uma companhia mais pujante possível, em todos esses sentidos. Temos um presente para você, Opa! mas um presente com uma tarefa. E a Renata vai... Obrigado, Renata. Pronto, imagina, obrigado. É uma placa com o nosso nome aqui, para você escrever em uma palavra o que significa reputação para você. Reputação? Nossa, tem tanta coisa que a gente falou aqui.
fazer uma brincadeira aqui. Pode mostrar naquela ali? Ó, Valores. acho que com significados diferentes. Valores são valores de vida, valores aqui que eu prego como princípios de liderança, né? Foco em resultado, comprometimento, todas essas coisas que a gente conversou. E valor, algo que é muito característico ali, que eu acho que tem a ver com a relevância, é como é que a gente gera valor todos os dias. E uma provocação que eu faço, assim como você fez comigo, para os colaboradores, chega no final do dia e faz um pensamento. O que naquele dia você fez que gerou valor de fato para aquilo que você faz, para o cliente, na ponta. O resto é ruído, o resto é barulho, o resto é sujeira e é evitável. Eu acho que isso aqui simplifica nossa jornada e eu acho que gera alguma coisa de muito mais propósito, muito mais valores. André, perfeito. Muito obrigado. Obrigado Pô, por eu essa que conversa. agradeço. Foi excelente Obrigado. saber mais Obrigado. sobre a Veloz, saber mais sobre você, os seus conhecimentos de liderança. Obrigado por ter participado aqui do Obrigado Rapcast. pela oportunidade, de novo. Muito obrigado. E para você que nos acompanhou, lembre-se, a reputação é um ativo que se constrói todos os dias, em cada decisão e também em cada relação. Fique ligado nos próximos episódios aqui do Rapcast. Você sabe mais sobre nós nas redes sociais da FSB Holding, no YouTube, também no Spotify. Curta os nossos episódios para que ele chegue para mais gente também. Muito obrigado e até a próxima.